disso, porque até ali internamente, é claro que tudo isso é fofoca, né? A Janja até ontem publicou a foto dela do lado do Haddad, que é outro que falam também que a relação não é boa, né? E aí ela publicou uma foto, falou assim, os intrigueiros vão ficar preocupados, alguma coisa assim, e o emoji com uma risadinha. E em relação ao Rui Costa, dizem, né, na reportagem da Carla, ela fala isso, dizem que ela responde dizendo assim, eu sou mais popular que ele, eu sou mais popular que esse ministro. Dentro do PT, alguns dizem que tem medo de que ela seja a sucessora de Lula. E ela diz que isso é zero a chance de ela ser a sucessora de Lula. Mas alguns falam, tá querendo arrumar esse lugar, né? Como é que você tem visto a atuação de Janja? Tem motivo para essas críticas ou não, Deise? Ah, tem sim, Fabiola. A Janja, ela, desde o primeiro dia, ela falou que buscaria o protagonismo dela, né, que seria uma primeira-dama diferente. Ok, tá tudo bem com isso. Mas as atitudes dela, elas não têm sido lá muito coerentes com o discurso do PT. E como o Josias falou, com esse discurso de governar para todos, a gente está vivendo uma situação no país que é bem calamitosa, né? A gente veio de uma pandemia, a gente tem as consequências, gosto ou não, da guerra da Ucrânia. O Brasil não está vivendo o melhor momento. E aí, quando a gente vê sucessivas ocasiões em que a Janja mostra um não acomodamento com a simplicidade, ela acaba causando ruído também na comunicação política. A gente tem que lembrar que ela foi muito criticada na primeira aparição dela, que foi naquela entrevista ao Fantástico, onde ela estava com uma blusa muito cara. Depois teve essa montagem do quarto e essas sucessivas posturas dela. O Josias lembrou muito bem a questão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ficou com os móveis. E aí eu acho que a gente tem que fazer um parâmetro aqui para as pessoas entenderem, não é questão de direita ou esquerda, é moralidade pública. Então, é o homem público se servindo da coisa pública. A gente tem essa confusão aqui no Brasil, isso para mim é uma coisa que pega muito, porque ela é muito histórica. Eu sempre volto com essas historinhas, assim, mas eu acho que elas sintetizam muito bem o que é o Brasil, né? Agora as pessoas vão fazer, não, lá vem ela com história, mas eu não consigo deixar de contar isso. Quando o Brasil surgiu com essa questão com os estados, começou a formar os estados, Estado-nação, quem ficou responsável pela coordenação dos estados foram as oligarquias. E essas oligarquias, elas começaram a administrar o país através do arrendamento de terras pessoal e dos patrimônios que o estado tinha naquela época. Então, o que começou a acontecer? Os oligarcas começaram a pegar o patrimônio do estado e a transformar numa coisa privada. Então, a usar o patrimônio do estado em benefício próprio, porque eles administravam o estado. Por que eu estou falando isso? Porque me parece que entra governo e sai governo, e essa confusão entre a coisa pública e a coisa privada, ela não desaparece, ela nem diminui. A gente vê isso em todos os governos, todas essas questões em relação a joias, a móveis. Parece que existe um deslumbramento e uma falta de moralidade em relação ao que é público e o que é privado. Montar um quarto de R$ 200 mil, quando o Litoral Norte recebeu um orçamento parco de R$ 2 milhões e as pessoas estavam pagando R$ 90 na água, às vezes pode parecer um deboche e um sarcasmo. Então, a gente entende que a Janja, ela não vai ser uma primeira-dama comum, e a gente nem quer que seja, né? É sempre muito bom ver mulher com protagonismo na cena política, mas ela tem que começar a baixar um pouquinho o tom para não causar ruído na comunicação do governo. E tem um outro ponto. Ano que vem é ano eleitoral, as bases, o Congresso Nacional vai começar a ser cobrado pelas bases, então quando o Haddad entra nessa discussão e fala que não sabe o que é a Shein, acaba provocando uma reação negativa por parte da população. Então tudo isso vai se somando ao governo, vai provocando um clima de instabilidade no Congresso, e aí a gente vê aquele movimento redemoinho, né? Vai dando mais poder para aquelas pessoas que acabam atacando o governo. E aí é o que o Josias falou, a oposição não precisa fazer nada. Chegar ao momento de gritar fujão, fujão numa comissão, achar que isso é oposição, mas o próprio governo vai lá e faz a sua oposição. Então, assim, para resumir, me ajuda a te ajudar, né, Janja? Essa foi ótima, me ajuda a te ajudar, Janja, adorei. Delícia.